Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E hoje nós chegamos em João Crisóstomo, né? Pelo menos esse volume aqui é o volume 23 da Patrística. Ele que é conhecido como uma voz profética de santidade pastoral, conhecido como Boca de Ouro da Igreja Antiga. É uma das figuras mais emblemáticas da patrística grega. Seu ministério aí no final do século IV e no início do século V, ele ecoa não apenas pela eloquência de seus sermões, mas por uma teologia pastoral profundamente encarnada, que desafiava os poderes estabelecidos, denunciava a corrupção, chamava a igreja à pureza, à justiça e também à integridade espiritual. A sua obra sobre o sacerdócio é mais do que um tratado sobre o ministério, ao meu ver, é uma cartografia espiritual da liderança fiel, escrita com muitas lágrimas e também muito temor. E nessa série, A Ordem, estamos aí no módulo 3, fazendo esse rastreamento histórico. Nós que estamos aqui buscando resgatar os fundamentos filosóficos, espirituais e históricos do sistema de governo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu acredito que João Crisóstomo ocupa um lugar muito singular. Ele não é apenas um pensador da ordem eclesiástica, mas um mártir da verdade e da justiça institucional, e a sua vida revela os contrastes entre o chamado bíblico profético e a tentação, as tentações políticas do poder eclesial. E ao estudá-lo, não buscamos copiar uma estrutura imperial da Igreja Antiga, mas discernir através de seu testemunho os princípios apostólicos que devem sustentar a liderança no tempo do fim. E como você sabe, a escatologia adventista, com seu chamado à santidade e à fidelidade diante do juízo, exige uma liderança que seja ao mesmo tempo bíblica, espiritual, apostólica e também profética. E João Crisóstomo, ele nos desafia a redescobrir esse padrão, não como um modelo hierárquico, eu dizia, ou autoritário, mas como um ministério pastoral que vive a tensão entre autoridade e serviço, entre estrutura e compaixão, entre ordem e também graça. E uma das primeiras coisas que você vai ver nos escritos de João Crisóstomo é essa questão do temor de liderar, essa consciência pastoral como fundamento da autoridade. Crisóstomo ele começa seu tratado com uma confissão que deveria estremecer qualquer aspirante ao ministério. Ele foge do sacerdócio não por covardia, mas por reverência. Para ele, assumir a liderança espiritual é colocar-se diante de Deus como intercessor, como vigia, como juiz das almas. E essa consciência do peso eterno do ofício é o que o torna o seu pensamento profundamente relevante para a escatologia adventista, ao meu ver. Porque no contexto da Igreja Adventista, onde a liderança não é conferida pelo direito hereditário, nem por uma autoridade sacramental, ninguém é dono de igreja ou recebe isso do seu pai, mas nós sabemos que dentro da Igreja Adventista é por eleição representativa, é um chamado espiritual, e o temor de liderar deve ser restaurado dentro do nosso contexto. A estrutura representativa, com suas comissões e votos, só encontram legitimidade quando são habitados por líderes que tremem diante da responsabilidade escatológica de cuidar do rebanho do Senhor. E Crisóstomo ele denuncia o risco de tratar o ministério como uma carreira, como status. E ele vai escrever várias vezes que o sacerdócio deve ser mais puro que os raios do sol, E essa elevação ética não é vaidade espiritual, pessoal, mas é um apelo à pureza da liderança como testemunho diante do mundo e diante da igreja. A escatologia adventista, com seu chamado à santificação e ao preparo para a vinda de Cristo, encontra nesse pensamento, eu acredito, um eco essencial. A liderança ela deve ser um reflexo do caráter de Deus. E é daí que a igreja, como corpo visível e místico, encontra a sua verdadeira ordem, unidade e representação. Quando você olha aí para João Crisóstomo, para ele a igreja é simultaneamente um corpo místico, espiritual e uma instituição visível. Ele sustenta que o ministério pastoral não é um dom apenas pessoal, mas é um serviço prestado ao corpo como um todo, onde cada membro coopera para o crescimento do outro. E essa visão eclesiológica lança a luz sobre a estrutura representativa da Igreja Adventista, que compreende que a igreja ela é um organismo vivo, onde cada parte, cada igreja local, até a associação geral, atua em unidade e mutualidade. E Crisóstomo ele valoriza a disciplina e a ordem. Ele insiste que os pastores eles não podem agir segundo a sua própria vontade, mas em submissão à doutrina, à tradição, que é o legado histórico de todos os nossos pioneiros, daquilo que a igreja tem como sua história.
e também levar em consideração a comunhão da igreja. E isso ressoa com o princípio adventista de que nenhuma autoridade eclesiástica pode agir de forma independente das escrituras, do espírito de profecia, da comunidade de fé. O sistema de comissões, de votos, de prestação de contas não é burocracia, pessoal, mas é a expressão visível da interdependência que a gente tem como corpo. E aqui emerge, ao meu ver, uma intersecção crítica, né? João Crisóstomo, ele combate a centralização abusiva e a autoridade episcopal, mesmo em sua época. Ele sofre o exílio não por heresia, tá, pessoal? Mas por confrontar o poder político que havia se infiltrado na igreja, e o seu testemunho reforça a importância de que a autoridade eclesiástica seja sempre serva da palavra, nunca sua usurpadora. E a escatologia adventista exige que a ordem institucional reflita a justiça do reino e não se torne apenas instrumento de dominação. Assim, o corpo eclesiástico, pessoal, ele precisa funcionar como espaço de discernimento coletivo, onde a verdade é buscada com humildade e não imposta com autoritarismo. É daí que você entende a palavra como espada profética. É aí que você vai ver essa coragem de confrontar o erro, o abuso e de se colocar no caminho da verdade. João Crisóstomo, ele ficou conhecido por sua coragem em pregar contra os abusos dos poderosos, tanto dentro quanto fora da igreja. E os seus sermões contra a ganância, contra a hipocrisia e injustiça social são exemplos vívidos de como a pregação deve ser instrumento do juízo e da misericórdia. Ele não poupava imperatrizes, patriarcas nem governantes quando estes transgrediam a ética do reino de Deus. E essa coragem profética, ela precisa ser redescoberta pela liderança adventista. A missão escatológica da Igreja Adventista não se limita à proclamação doutrinária. Ela inclui a denúncia do pecado, a exposição da injustiça e o clamor por santidade em todos os níveis da estrutura. A liderança que silencia diante do erro institucional, seja por medo, conivência ou covardia, trai a sua vocação. Por favor, irmãos, quando eu falo sobre essas coisas, por favor, isso não se trata de expor a igreja, mas de purificá-la. Não é abrir a ferida, mas curá-la. Não é se tratar de colocar aqui a boca no trombone, mas sim protegê-la dos lobos vestidos de cordeiro, que usam e abusam da organização para fins próprios e não para a missão profética. Isso não significa ser intransigente, tá, pessoal? Mas ser transparente. Não é fragmentação, pessoal, mas é santificação. A igreja será forte quando ela for fiel, seja qual for o custo da sua obediência. Isso fique claro para cada um de nós. Crisóstomo nos ensina que a autoridade verdadeira nasce do compromisso com a verdade, pessoal. Ele escreve muitas vezes que as palavras do sacerdote devem ser como trovões que rasgam as nuvens da mentira. E no sistema adventista, onde a liderança ela é rotativa, ela é colegiada, o profetismo não pode ser engessado pela diplomacia administrativa ou a falsa diplomacia administrativa, né? É preciso que os líderes sejam mais leais ao cordeiro do que a conveniência da máquina institucional, tá? Quando essa já se corrompeu. E esse ponto é fundamental. A escatologia adventista ela não pode conviver com um silêncio cúmplice. A voz profética é parte constitutiva da estrutura de liderança, pois sem ela, pessoal, a ordem se degenera em controle. A ordem representativa só permanece fiel quando ela é mantida em tensão constante com a palavra profética. É daí que você entende quando João Crisóstomo fala do pastor como Marte, né? E aí você vai entender o seu contexto de exílio e ao mesmo tempo de glória. João Crisóstomo ele foi deposto, exilado e morreu sozinho por causa da fidelidade ao seu chamado. Ele não buscou aplausos, cargos nem prestígio. Seu compromisso era com Cristo e não com alianças políticas. A sua vida é uma advertência contra a tentação de usar a estrutura eclesiástica para proteger interesses pessoais, proteger o status quo ou a conveniência. Na liderança adventista, especialmente em tempos escatológicos de polarização, secularização e tentativa de manipulação ideológica da missão, o exemplo de Crisóstomo é um farol, viu, pessoal? O líder deve estar disposto a perder tudo, absolutamente tudo, para permanecer fiel à verdade. O preço da integridade é alto, mas o custo da conivência é maior ainda. A estrutura de governo representativo da Igreja Adventista, com seus limites institucionais, com a sua rotação de cargos e colegialidade, ela foi pensada para evitar essa cristalização do poder, mas ela só cumpre esse papel quando é habitada por líderes dispostos ao sacrifício, tá, pessoal? Falei isso ainda hoje, no último módulo da residência de revitalização. O chamado pastoral é um chamado ao sacrifício integral, né? É um chamado ao sacrifício, né,
do tempo, da energia, do bolso, tá bom? Por vezes da saúde. Nós não somos líderes, né, de tempo integral na igreja por causa do dinheiro. Todos sabemos que a obra adventista não faz nenhum pastor abastado. Nós trabalhamos por uma causa, pessoal, né? O que nos alegra é cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. E eu digo para você que a fidelidade à missão muitas vezes exige confrontar amigos, renunciar à comodidade, suportar as incompreensões. Eu sei disso na pele. Como as pessoas podem utilizar sua narrativa falsa, movidos pelo medo, o ciúme, a inveja e a ânsia de poder para tirar você do caminho. Mas a gente sabe, como diz a palavra de Deus, pelos seus frutos os conhecereis. Só posso dizer que quem foi encontrado em Cristo, né, não vive debaixo das aprovações dos outros. Não é um bola murcha nem um bola cheia. Ele é centrado no Evangelho. A nossa aprovação está centrada em Cristo, na nossa família e nos poucos amigos que nos cercam. Você é chamado a ser fiel ao chamado que Deus te fez. A igreja não te chama, tá, pessoal? Ela apenas te dá o espaço e o reconhecimento para você exercer o chamado que Deus te fez. Todos nós sabemos de muitos falsos líderes que a igreja deu espaço, mas eles nunca foram chamados por Cristo. E sabemos que é um desastre isso para a igreja e também para a pessoa, né? Sabemos que isso muitas vezes degenera a igreja. E precisamos lembrar sempre que a escatologia adventista, com a sua ênfase no grande conflito e na vitória do Cordeiro, nos lembra que a liderança espiritual é campo de batalha. O pastor fiel é, antes de tudo, um mártir em potencial, não necessariamente pela morte física, mas pela sua disposição de perder tudo por Cristo. E aí a gente vai encontrar, quando a gente olha Crisóstomo, algumas intersecções e contrastes interessantes, né? Sobre essa questão da ordem profética da igreja adventista. Porque João Crisóstomo, ele não é um adventista, claro que não. Ele viveu num tempo da teologia imperial, de estrutura episcopal, mas o seu testemunho traz intersecções profundas e contrastes reveladores com a questão da identidade escatológica da igreja adventista. E dentre as intersecções úteis, a gente podia destacar a ênfase na santidade da liderança, né? Essa liderança como reflexo do caráter de Cristo. A outra coisa é a autoridade como serviço. O poder como ministério, não como controle. A gente precisa sempre lembrar que todo o poder que é dado para nós, nunca é para nós mesmos. Por isso você não se ache alguma coisa, tá bom? Porque todo o poder que você recebe é para benefício dos outros. Alguém outro dia me disse, mas eu quero poder para poder servir. E eu digo, olha amigo, cuidado, enganoso é o coração, né? Quem o conhecerá? Normalmente o poder solicitado é o poder corruptível, mas o poder recebido, sem ser buscado, é exatamente a chance do serviço. Você recebe o poder como uma missão, não como um privilégio. Por isso se sente muitas vezes incapaz, né? Você sabe o peso do poder, sua responsabilidade, então você pede sabedoria, humildade, sabe que o poder, quando usado para si, ele corrompe, mas quando ele é usado para os outros, ele enobrece. Então, cuidado com a sua busca pelo poder. Eu acho que você deveria buscar mais o serviço. E se um dia o poder de alcançar mais os outros, né, o poder de poder influenciar lhe for expandido, sirva mais. Sirva mais. A outra coisa é a importância da ordem visível, né, a estrutura como meio e não como fim. Não sacralize a estrutura. Ela não existe para isso. Se você fizer isso, ela será adulterada e prostituída. Um outro elemento importante é a voz profética como proteção contra a corrupção. A pregação como luz contra o abuso é algo fundamental. O espírito de profecia ele não deve ser apenas lido, tá, pessoal? Ele deve ser vivido. Ele não deve ser parte de bonitos slides com textos chocantes, mas instruções de um povo que obedece. E quando você olha também os contrastes de Crisóstomo, nós podemos aprender muito. Primeiro é o perigo da centralização imperial. A história da queda de Crisóstomo mostra o risco do colapso entre igreja e Estado. Os fenômenos recentes que a gente tem visto da capitulação da religião pela política partidária é o enfraquecimento da igreja e de seus líderes. Aí a hipocrisia se torna evidente e a igreja perde o seu potencial de testemunho. Um outro elemento de contraste é a ausência de representação colegiada. A estrutura da igreja adventista ela supera a vulnerabilidade de um episcopado isolado ao adotar um sistema representativo. Mas não é uma simples representação maquiada, tá, pessoal? Não é uma simples representação arranjada e temerosa. Não é a representação assim. Pelo contrário,
é uma representação corajosa, honesta nos seus processos de eleição, de votos, suas comissões. Ela é livre para opinar sem o medo da retaliação, da marcação ou mesmo do desafeto. É disso que nós estamos falando. E então você vai entender um outro elemento muito importante, que é a necessidade de uma teologia escatológica explícita. O adventismo, ao integrar profecia, juízo e missão, ele oferece um quadro mais completo do que o mundo patrístico podia articular. E isso é real. A igreja adventista tem, por isso, um sistema muito robusto. E glória a Deus por isso, a gente fica muito feliz. Mas muitos membros, às vezes, não sabem disso. Por isso essa série está aqui. Essas intersecções e contrastes apontam para um chamado, pessoal. A liderança adventista precisa unir paixão profética de Crisóstomo com a sabedoria estrutural de um sistema representativo enraizado nas Escrituras e também atento aos perigos do clericalismo, do tecnocratismo e também do silêncio cúmplice. Então esse é um chamado para nós entender esse clamor escatológico por santidade na liderança. João Crisóstomo ele viveu entre o púlpito e o exílio, entre a glória da pregação e a dor da perseguição. E o seu ministério nos convida a rever o significado da liderança espiritual. Não como status, mas como cruz. Não como privilégio, mas como sacrifício. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua missão escatológica, ela precisa de líderes que encarnem esse espírito. Pastores e líderes que falem a verdade. Pastores que amem o rebanho. Administradores que sirvam com integridade. E aí o sistema representativo da Igreja Adventista vai ser entendido como um dom da providência. Mas ele só será, de fato, eficaz se ele for animado por uma liderança com ímpeto bíblico, espiritual, apostólico e profético. A estrutura é importante, mas é o caráter dos que a habitam que determinará sua fidelidade. E como João Crisóstomo, cada líder deve perguntar: será que eu sou digno de estar à frente desse povo que pertence ao Senhor? Que responsabilidade, pessoal. Toda vez que eu caminho aqui para a conferência, eu posso ir caminhando para o trabalho, né? Toda vez que eu vou caminhando para lá, com os desafios de ter que falar vários idiomas, com diversos grupos étnicos aqui na nossa conferência, eu oro a Deus: por favor, Senhor, me capacita, me dá santidade, me ajuda a ser bênção, me torna simples, me dá sabedoria para lidar com todas essas questões, boas palavras. É isso, pessoal. Se a resposta for dada com temor, amor e compromisso, então a igreja estará muito mais segura, não por causa do sistema, não por sua causa, mas por causa do Espírito Santo que habita em seus líderes fiéis. E o meu apelo para você, no final desse episódio, é que a voz de João Crisóstomo, que é uma voz forte, doce e fiel, continue a ressoar entre nós também. E que a sua vida seja um lembrete de que a verdadeira liderança começa aos pés de Cristo. Ela passa pela cruz e termina diante do trono do Cordeiro. Amém? Aleluia por isso. Bem, te vejo no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.